Boa tarde, Alicia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ruth. Boa tarde, Alicia, Samuel, Márcia e a todos os demais alunos que estão aqui presentes e todos que estão vendo de forma síncrona. Hoje é dia 2 de abril, agora são 14 horas e 32 minutos e vamos iniciar nosso primeiro encontro do componente curricular da disciplina Direito Trabalhista e Previdenciário, Direito do Trabalho, Direito da Previdência, né? Então, os nomes são um pouco diferentes, mas, na realidade, todos falam sobre a mesma coisa. Então, quando a gente está falando legislação trabalhista, direito trabalhista, direito previdenciário, direito da previdência, mais ou menos querem dizer as mesmas coisas e depois eu vou explicar isso com mais calma para vocês. Se tiver alguém com alguma dificuldade de conexão, lembrando que sempre a melhor opção inicial é sair e entrar novamente, porque às vezes, em alguns momentos que a gente entra em vários, né, formas de encontros, de reuniões online, pode dar esse probleminha, como aparentemente aconteceu com o Ruth. Bom, gente, hoje nós vamos inicialmente fazer um pouco de uma apresentação, mas depois nós já vamos direto ao conteúdo, que é um conteúdo bem bacana, tá vendo? A Ruth já voltou a me ouvir, já está ouvindo a minha voz. E o seguinte, depois também eu queria que vocês falassem o curso para mim e a cidade aonde vocês estão. Enfim, nós estamos, só para a gente lembrar também, nós estamos com um novo ambiente virtual de aprendizagem. Eu acredito que vocês, no módulo A e no módulo B, já se adaptaram, ele é mais clean, ele é mais fácil, é mais, é, é mais tranquilo para quem não conhece acessar, só que, obviamente, vocês estavam acostumados com o ambiente virtual de aprendizagem antiga. Assim também como nós fizemos uma migração do Zoom para agora um novo Teams, né? Então, nós estamos com nova sala, nós estamos com novo ambiente virtual de aprendizagem. Isso trouxe, claro, alguns pequenos contratempos, principalmente no módulo A e no módulo B, em relação, por exemplo, à própria marcação de aula, e naquele momento algumas pessoas não conseguirem entrar, ou até o próprio professor não conseguir entrar naquele encontro, algumas instabilidades do sistema, enfim, nós fizemos durante o período de férias, né, que vocês tiveram um pequeno período de férias. Nós fizemos a migração, quando vocês chegaram, a migração já havia sido feita, os treinamentos, mas como vocês sabem, tudo que inicia, a gente só consegue mesmo ir corrigindo quando todos estão acessando. Então, eu acredito, né, que de agora em diante, né, iniciando esses novos módulos, que vocês estão iniciando 3 módulos de forma simultânea, lembrando também que isso foi agora uma nova mudança que aconteceu, né? Essa mudança, ela aconteceu devido à nova regulação do MEC, que fez com que a gente agora unisse e tivesse um novo modelo, né? De 2 disciplinas no primeiro momento e 3 simultâneas agora. Então, eu sei que são adaptações que inicialmente a gente fala, pô, já estava acostumado de um jeito, ou já estava acostumado do outro, né? Então, essas mudanças, elas acontecem, tem que acontecer, a gente tem que evoluir. E aí, uma coisa que é massa, que é o que eu queria falar para vocês, que é a coisa boa de toda essa história. É o seguinte, a partir do módulo passado, nós passamos ao ter mais encontros. Então, antigamente, né, até o ano passado, nós tínhamos 4 encontros síncronos, e a partir de agora nós temos 6, ou seja, a partir da última disciplina, nós temos 6 encontros que são divididos durante esses 2 meses que a gente vai estar aí se encontrando. Então, é uma outra coisa bacana, porque a gente tem mais tempo para conversar, mais tempo para interagir, mais tempo para esclarecer as dúvidas, tá? Então, só para a gente aí, e todos que estão ouvindo depois, nessa primeira aula, eu né, falei isso para vocês,
para que a gente realmente pudesse entender o que está acontecendo e dirimir qualquer dúvidas que quaisquer um de vocês tivesse. Bom, vamos lá. Então, direito trabalhista e previdenciário, estamos no nosso primeiro encontro. Eu sou Sandro Prado, tá? Esse é meu nome. Lembrando que a gente tem um nome completo, mas que a gente precisa escolher normalmente um sobrenome para ser conhecido na área que a gente atua. Então, vocês também, na verdade, vão acabar escolhendo um sobrenome, porque a gente não vai falar Samuel Lucas Ferreira Valente, não vamos falar Alícia Santana da Silva. Então, por exemplo, Alícia Santana, Ruth Lívia, ou Ruth Sinésio, ou Ruth da Silva, Samuel Valente, enfim. Então, isso é uma das questões também que vocês vão acabar aderindo aí a um dos sobrenomes acompanhando do nome. Então, o meu é Sandro Prado. Temos os canais oficiais de interação, fale com o tutor, fale com o professor, fale com o coordenador, enfim, mais especificamente, se quiserem conversar comigo informalmente, não coisas, questões da disciplina específica, mas alguma dúvida que vocês possam ter, nós temos aqui o nosso... Esse aqui é meu Instagram, @prof.sandoprado. Qualquer coisa, dá um toque por lá que eu tento esclarecer. Na verdade, o Samuel é Samuel Valiente, que está aqui meio... Está um pouco pequeno aqui as configurações, depois eu vou mexer. Bom, gente, para mim, né? Acho que para vocês está normal. É Valiente, isso mesmo. Não é Valente, é Valiente. É mais chique ainda. É meio espanhol o negócio. Bom, gente, vou me apresentar também. Importante, nosso primeiro encontro, para vocês conhecerem um pouco mais, saberem quem eu sou e por que eu estou aqui. Bom, eu sou advogado, né? Só para a gente esclarecer essas questões também. É o seguinte, vocês vão ouvir algumas pessoas falando que são bacharéis em direito. O que significa isso? O bacharel em direito, ele terminou o curso de direito, mas não fez ou não passou na OAB. Não passando na OAB, ele não pode ter registro, ele não se torna advogado. Então, para você ser advogado, você tem que ser bacharel em direito, fazer a prova da OAB, passar na prova da OAB para ter a sua OAB ativa e, obviamente, trabalhar na área. Então, eu sou advogado, mas eu também tenho outras formações, que são formações que ajudam a complementar, principalmente dentro dessa discussão no âmbito do trabalho e da previdência, como é o caso da economia, que me ajuda muito dentro dessas questões, tá? Então, tem outras graduações aí, como está no slide, né? Também fiz curso de administração, de ciências contábeis, de ciência política, de economia. Sou professor universitário desde 99. Acredito aí que talvez eu comecei a dar aula há mais tempo que muitos de vocês têm de idade, né? Enfim, quem é novinho. Sou professor aqui, né, do Grupo Ser Educacional. Como vocês sabem, nós temos aqui várias marcas, dentre elas a Nassau, a UNAMA, a UNG, que é a Universidade de Guarulhos, a Uninorte, a Unifael, a Unicet. Mas o grupo é o Grupo Ser, que é a mantenedora de todas essas marcas. Então, eu trabalho aqui no grupo desde 2008. Eu estou aqui, acho que há cerca de 18 anos, e estou na educação à distância. Vocês vão ouvir alguém falando assim, no EAD ou na EAD. Quando a gente está falando no EAD, é porque a gente lembra de ensino à distância. E quando a gente está falando na EAD, é que é na educação à distância. Então, você vai ver que tem gente que às vezes tem crises em chamar EAD de do ou da, né? Mas justamente hoje o que é mais usado é da EAD, porque é da educação à distância. E aí eu estou aqui, né, na EAD, acabei de falar e acabei de eu mesmo trocar. Eu estou aqui na EAD vai completar 10 anos, desde 2016, tá? Então, logo quando a gente começou a EAD aqui no grupo, eu já estava, certo? Também, óbvio, né? Óbvio não, né? Mas sou professor presencial, né? Dentre meus trabalhos, eu trabalho na Universidade de Pernambuco, que é na FECAP da UPE. Isso daqui é onde eu resido. Eu sou mineiro, porém resido em Olinda, Pernambuco, Brasil, tá? Que é uma cidade limítrofe
a Recife, para quem não é pernambucano, para entender, eu sou de Minas Gerais, mas migrei para cá, e aqui sou membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, tá? Na verdade, é Direito Sindical e do Trabalho, a comissão. E também é outra coisa que nos interessa na área do direito do trabalho. Bom, gente, feitas as apresentações, se vocês puderem colocar aí no chat de onde vocês são e qual o curso que vocês fazem e qual o período, também seria massa para eu conhecer e até nivelar um pouco as nossas discussões, as nossas colocações. A Alicia já está digitando. Muito bem. Bom, gente, então vamos agora para a questão da legislação trabalhista. E aí vou fazer também uma diferenciação que é muito importante para a gente entender. Por que que o povo fala legislação trabalhista e por que que tem gente que fala de direito trabalhista? Veja só, quando a gente está falando de legislação trabalhista, a gente está mais se referindo à lei, tá? À legislação. No caso específico, nós estamos nos referindo muito à nossa consolidação das leis trabalhistas. Ah, Alicia, RH aqui de Jaboatão, que massa, pertinho. Choveu que só ontem aqui, em todo lugar. Então, quando eu estou falando da legislação, nós estamos falando da lei, que interessa a quem? A galera do RH, a galera da administração, ao pessoal das ciências contábeis. Então, tem várias áreas do conhecimento que estão preocupados com a legislação, que é a parte da lei. Qual a diferença? Nossa, que massa! O Samuel é de Bagé, da Rafael, de RH. Que legal, velho. Do Rio Grande do Sul. Muito bom. Você podia mandar para a gente aí uma erva. Eu adoro tomar chimarrão, mas as ervas daqui são caras e ruins. E a Márcia é de Belém, outro lugar massa. Ela estuda na UNAMA, na rua ali Alcino Cacela, ou um filhotezinho, meu irmão. É muito bom o peixinho daí. Hum, muito bom. E Tarciana de Fortaleza. Caraca, todo mundo aqui mora bem, né? Nossa Senhora, Fortaleza é show demais. Caramba, Fortaleza tem uma ordem incrível. Tarciana também de Fortaleza e de administração. Bom, é isso, galera. Então, para a gente, o que importa mais é a legislação. Aí fala assim, mas qual a diferença, Sandro, quando às vezes tem uma disciplina com o nome de legislação? Por que que muda? Porque assim, quando a gente sabe da lei, né? Vai ter um congresso de direito trabalhista e previdenciário em Campina Grande. Estou fazendo planos para participar, Ruth. Olha que massa. Então, o que que acontece, gente? Eu não vou poder. O que que acontece? Eu estou extremamente atarefado. Mas o que que acontece dentro da lógica? Nós conhecemos a lei, beleza, todo mundo aí vai agora ter uma noção muito boa da lei, senão não vou ter cumprido o meu trabalho. Mas o que que rola? É a parte de processo. Para a gente fazer um processo, ou seja, o rito processual, entrar na justiça, né? Fazer a peça inicial para entrar na justiça, como o povo diz, como as pessoas gostam de falar, precisa de ser um advogado. Então, só cabe ao advogado entrar na justiça, para a gente, né, resumir aí as nossas falas. Mas nós somos um grande conhecedor da legislação, se não for advogado, e pode, obviamente, com isso, entrar com recursos administrativos, dentre outras coisas, e fazer a proteção aí, principalmente da empresa dentro do departamento pessoal, tá? Então, é a grande diferença. Então, muitas empresas acabam tendo consultoria jurídica para o departamento pessoal, porque se alguém entrar, entre aspas, na justiça contra a empresa, quem é que vai levar a cabo isso é um escritório de advocacia, é um advogado trabalhista, tá? Então, essa é a diferença. Nós podemos ser até preposto da empresa, ou seja, ser o representante legal da empresa, mas nós não podemos
ser o advogado. Então, nós não podemos ser advogado, nós não podemos advogar, que essa que seria aí a grande diferença entre o profissional de advocacia, o advogado, e um profissional que não é advogado, tá? Bom, o que tem acontecido e o que acaba nos incomodando e o que acaba fazendo com que cada vez a gente precise entender mais isso? Veja, a legislação trabalhista, ela é velha. Nossa, muito antiga. Ela começou, a nossa consolidação das leis de trabalho é da década de 30, governo Getúlio Vargas, muito antigo. Só que ela vai passando por alterações, por mudanças, entendendo o novo contexto, o novo mercado de trabalho, os novos trabalhadores, as novas relações trabalhistas, e ela vai se atualizando e vai mudando. Então, nós não podemos dizer que a nossa legislação é de 1930, ou seja, que tem quase 100 anos. Ela está em constante mudança. E passamos por uma mudança muito grande em 2017, no governo Temer, e passamos por outra mudança muito grande no governo Bolsonaro em 2019. Então, assim, algumas dessas mudanças, as pessoas que estavam no mercado de trabalho nesse momento ainda estão internalizando, ainda estão entendendo, ainda estão aprendendo um pouco, e quem está no mercado de trabalho agora já chegou com essa nova legislação, assim como a nova legislação previdenciária de 2019, que altera, dentre outras coisas, com a regra geral para aquele momento da aposentadoria, tá? Então, nós estamos aí com grandes mudanças acontecendo, é muito dinâmico, a todo momento estão aprovando mudanças. Quem é que faz as mudanças? Bom, como nós sabemos, nós temos a Câmara dos Deputados Federais, e nós temos o Senado, aonde estão os representantes. Então, nossos representantes, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, são justamente eles que votam e, por muitas vezes, fazem as leis. Então, a lei mudou com aprovação da Câmara em primeiro e segundo turno, com a aprovação do Senado em primeiro e segundo turno, antes de chegar à Câmara, passa por rito das comissões de Constituição e Justiça. A partir do momento que todo o rito é feito, ela é votada em 2 turnos, pode ser que a legislação mude. Se for algo constitucional, temos que ter mais votos. Se for algo mais simples, nós não precisamos ter um percentual de votos, é só ter a metade mais um. Trocando em miúdos, quem faz a legislação são as pessoas que estão nos representando, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. E aí vai para o presidente da República daquele momento sancionar, assinar. Então, a mudança acontece, não é porque teve uma grande reforma em 2017, uma grande reforma em 2019, que nós não podemos ainda ter mid-reformas, pequenas reformas de alguns itens dentro da legislação trabalhista. Então, a todo momento está acontecendo mudanças. O que acontece? Acaba sendo muito dinâmico. Então, quem está no departamento pessoal, dentre outras coisas, já que nós estamos aqui enquanto advogado, né, estamos aqui falando de direito, precisa conhecer muito bem a legislação trabalhista e ficar ligadíssimo, antenado, acompanhando as mudanças que podem afetar a relação de trabalho entre a sua empresa e os colaboradores, entre a sua empresa e os trabalhadores, ok? Então, a gente chama em direito de trabalhador, né? Então, por isso que é a consolidação das leis de trabalho. Quando a gente vai fazer contrato, a pessoa é tratada como trabalhador, não é funcionário, não é colaborador, não é. Enfim, esses são nomes mais mercadológicos, mais usados em administração. E recursos humanos, né? Então, no nosso caso aqui, nós estamos falando da lei, né? Que é trabalhador. Então, vocês sempre vão ler
na legislação que está falando sobre trabalhador. Bom, o que é uma outra questão? Veja só. Quando você constitui uma empresa, né? O ato de abrir uma empresa é constituir uma empresa. Quando uma pessoa física constitui uma pessoa jurídica, há uma pressuposição de que essa pessoa conheça da legislação trabalhista, porque aquela pessoa jurídica, aquele CNPJ, ele vai ter que seguir à risca as regras trabalhistas. Ele tem que seguir a lei. Não pode dizer, eu não sabia que não podia. Você precisa conhecer a legislação, porque não pode haver a desculpa de você falar que você não conhecia a legislação. Está como pressuposto de você abrir uma empresa, né, de você constituir aí essa sociedade empresária, de que você realmente sabe do assunto. E aí, o que começa a acontecer? Nós vamos ter nas empresas alguém responsável pelo departamento pessoal, como a gente chama comumente. Essa pessoa, ela pode existir dentro da empresa como um trabalhador contratado como os outros, seletista como os outros, ganhando como os outros, e pode ser um escritório de contabilidade. Como assim, Sandro? Se a empresa é muito pequenininha, não tem como a gente ter um profissional responsável pelo DP. Quando a empresa vai ficando maiorzinha, às vezes a gente coloca alguém ali da parte financeira também responsável pelo DP. Também ela vai fazer atividades e também vai fazer o DP. Quando a empresa é maiorzinha ainda, nós já podemos ter um profissional específico, abrir uma sala específica e colocar lá departamento pessoal. Se a empresa é maior ainda, a gente pode abrir um departamento de recursos humanos com mais profissionais especializados em áreas específicas, como na área de contratação, como na área de treinamento, tá? Mas essa parte mais de guardiã das questões contábeis, das questões jurídicas, da relação com o trabalhador de uma forma mais burocrática, cabe ao departamento pessoal, tá? Então, claro que quem está fazendo recursos humanos vai começar a entender bem essa diferença entre, né, essa parte mais realmente de gestão de pessoas e a parte de departamento pessoal, tá? Isso é uma coisa que, com o tempo, também eu vou tentar esclarecer o máximo possível. E a gente vai ter que fazer informações, como, por exemplo, ao fisco, a empresa que tem que fazer. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu tenha um trabalhador e ele ganhe 1.621, que é o salário mínimo vigente no Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2026. O trabalhador seletista, ele é compulsoriamente contribuinte para o INSS, para a Previdência. Nós teremos, enquanto empresa, enquanto departamento pessoal, fazer a retirada de 7,5% desse valor de 1.621, tirar esse dinheiro e recolher para a Previdência. Ou seja, a gente vai tirar da folha de pagamento, do pagamento do colaborador, e vamos passar para a Previdência. Então, nós recolhemos e nós que vamos repassar. Então, quando o trabalhador vai receber, ele não vai receber 1.621, vai ter o desconto da Previdência, o desconto do INSS. Quem é responsável por fazer esse desconto? É o fisco? Não. É a Previdência Social? Não. É o município? É o Estado? Não. Quem é responsável por fazer esse desconto é a empresa. E a empresa que repassa esse valor para a Previdência Social. Então, a gente tem que ser sabido, a gente tem que fazer isso de forma precisa. Ah, Sandro, mas você está falando aí de conta. Sim, pequenas continhas, a gente precisa saber, claro. Então, a gente precisa conhecer a tabela do INSS vigente para poder fazer os devidos descontos. Sandro, é agente do DP, é agente
o gestor na empresa é que vai fazer? Não necessariamente, porque existe também, atrelado a isso, o escritório de contabilidade normalmente terceirizado, tá? Mas quem é responsável por conferir, por recalcular, por fazer pelo menos amostralmente para ver se essas informações estão corretas, é o profissional que vai estar na empresa na área de departamento pessoal. Vai ter o nome auxiliar de departamento pessoal, assistente de departamento pessoal, analista de departamento pessoal? Não necessariamente, tá? Então, pode ser um trabalhador contratado em outro setor, como auxiliar administrativo, e está ajudando, se a empresa for pequena, na área de departamento pessoal. Todas as empresas que têm pelo menos um trabalhador vai precisar de alguém cuidar dessa questão trabalhista. Então, teoricamente, alguém vai fazer o papel do departamento pessoal, não necessariamente sendo um setor. Deu para entender? Fui claro. É importante a gente entender isso, porque a maioria das empresas que às vezes a gente trabalha são pequenininhas, não são grandes. Então, na verdade, quando ela é pequena, existem poucos trabalhadores contratados e as pessoas fazem mais de uma função. Então, existem, claro, pessoas que podem estar ligadas diretamente a um único setor. Ótimo, que criou o departamento pessoal na empresa e tem ali, às vezes, um analista de departamento pessoal e tem mais 2 auxiliares de departamento pessoal. Quanto maior a empresa, quanto maior o volume de trabalhadores, claro que esse setor ele vai crescendo, ele vai aumentando em número de trabalhadores. Mas, preste atenção, normalmente o trabalho do DP é muito sozinho, é ele e ele, porque só em empresas realmente maiores é que a gente vai conseguir ter mais de uma pessoa no DP. Normalmente é só o DP, tá? E empresas maiores que eu digo são empresas que têm aí até 49 colaboradores, que têm aí a receita até 4.800.000, que estão enquadradas no Simples Nacional. Não é comum ter mais do que uma pessoa no DP e, no máximo, ali alguém ajudando como menor, um jovem aprendiz, como um estagiário, entendeu? Mas não é muito comum ter 2 colaboradores. Não sei a experiência de vocês, o que vocês já tiverem de experiência de trabalho, tragam para a gente ilustrar e para ficar mais dinâmico aí nossos exemplos práticos. Vou passar para frente. Qualquer coisa, podem colocar no chat. Bom, entre as diversas tarefas do departamento pessoal, né, nós temos essa questão dos tributos. Então, além, né, da questão que nós colocamos aí da Previdência, já citada, vamos dar um outro exemplo, que é do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando a pessoa... E outra coisa, vamos lembrar do seguinte, nós nos colocamos muito como trabalhador. Quando a gente passa para a lógica do departamento pessoal, nós temos que nos colocar enquanto empregador. Então, suponhamos que Ruth é a nossa DP. Então, Márcia vai entrar na empresa. Então, Márcia, obviamente, é a trabalhadora, Ruth está representando a empresa. Então, Márcia vai perguntar para Ruth: Ruth, como é que é esse negócio de FGTS mesmo? O que Ruth vai dizer? Olha, nós vamos abrir uma conta para você. Essa conta vai ser lá na Caixa Econômica Federal. Ela vai estar no seu nome, mas você não vai poder mexer. E ela vai estar ali nessa continha FGTS. Nós vamos todos os meses depositar um dinheiro para você, mas esse dinheiro você só vai poder ver o saldo e, a princípio, você não pode colocar a mão nesse dinheiro. É responsabilidade da empresa fazer esses depósitos. Então, você não se preocupe, porque nós calculamos quanto é que tem que depositar e nós depositamos. Então, Ruth vai explicar para a Márcia que ela não está e não precisa ficar encucada com isso, porque a empresa vai cuidar disso, a empresa vai fazer um depósito mensal de 8% do salário da pessoa ali, e que não vai descontar de Márcia, que é a trabalhadora. Então, se tem o salário, a remuneração ali de R$ 2.000,
8% vai depositar R$ 160. Então, todos os meses a empresa vai depositar, ou deveria depositar, tem por obrigação depositar os R$ 160 nessa conta de Márcia vinculada ao FGTS. Então, isso é por conta da empresa. Por isso que a empresa tem que ter estrutura, por isso que a empresa tem que ter profissionais com competência para fazer isso. É difícil? Não. É complicado? Não. Mas no começo parece difícil? Vai, parece. Não está acostumado, nunca fez, está entendendo às vezes de algumas coisas agora. De repente vocês nem sabiam disso que eu estou falando. Então, se não sabia disso, é uma novidade. Se é uma novidade, a gente vê aí como sendo, né, meio confuso, meio complicado, mas é super tranquilo, tá? Muito, muito, muito tranquilo a partir do momento que a gente começa a ter esse entendimento. Outra função é você tem que prestar as informações anuais, que são a RAIS. Então, a RAIS também ela vai ser feita, esse relatório, ele vai ter que ser prestado pelo departamento pessoal. Outra coisa, por exemplo, também, lembra, quando a gente fala da legislação trabalhista, nós também estamos preocupados, é de preocupação da empresa, do empregador, em relação à saúde e à segurança do trabalhador. Então, a depender do tamanho da empresa, a empresa precisa constituir a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Para quem que passaria essa função normalmente? Para o departamento pessoal. Ah, como é que funciona? Tem pessoal aí que a empresa que indica, vai ter votação, ou seja, todas essas tarefas que elas estão na legislação, cabe ao departamento pessoal fazê-lo, tá? Então, estou falando de uma maneira geral para a gente já ir antenando dentro desses conceitos introdutórios. Então, nós vamos ter que saber essas informações, o DP, ele precisa estar sabendo, e aí eu fiz uma cópia, até para vocês entenderem como que a legislação veio mudando, isso é da legislação, né? Veja só, cabe ao departamento pessoal possuir conhecimento sobre a ficha de registro do trabalhador. Olha que coisa interessante. O que é isso? Nós vamos ter uma ficha de registro do trabalhador, onde a gente vai colocar trocentas mil informações, que são informações que a gente, enquanto trabalhador, vai prestar quando está fazendo o cadastro na empresa. Já viram que eles perguntam um punhado de coisa? Então, a gente tem que ter uma ficha do trabalhador. Veja, as fichas anteriormente eram em papel, eram arquivadas, então tinha muito papel no DP. Hoje, a gente já não usa mais esses papéis, porque nós temos outras formas digitalizadas de poder ter essa documentação. Mas nós vamos precisar de ter todas as informações que sejam informações importantes para a empresa, mas as informações que não são importantes para a empresa não precisa, como dados sensíveis. O que é um dado sensível? Qual a sua religião? Poxa, como assim? A minha religião, o culto religioso, eu posso ser da religião que eu quiser, isso é uma coisa pessoal minha. Se eu for do candomblé, se eu for evangélico, se eu for católico, se eu for espírita, isso não é algo que a empresa vai perguntar e tem que saber. Está dando para entender? Porque isso não cabe à empresa, porque durante o trabalho não vai importar a religião que eu tenha. E, inclusive, eu posso ser ateu, não acreditar em religião nenhuma. Não há problema. Nós estamos falando de trabalho, de ambiente de trabalho. Isso não vai estar, obviamente, dentro do registro. E nós vamos ter, dentre outras coisas, a carteira de trabalho. Vejam aí que bonitinha que era a nossa carteira de trabalho. Era em papel, era uma cadernetinha. Eu não sei, né, se alguém aí já teve, porque eu estou achando que está todo mundo muito novinho, já que ninguém quer falar a idade, eu também não perguntei para não ser invasivo, mas vejam só, nós tínhamos tudo anotado nessa carteira de papel. Só que agora essa carteira de papel virou a nossa carteira digital, que está aqui, né? Então, nós temos agora o quê?
a nossa carteira de trabalho digitalizada, onde todo mundo pode entrar e todo mundo pode verificar um punhado de coisa. Para que facilitou isso? Como a gente usa o e-social, isso já vai para o trabalhador e ele já sabe das novidades. Antes, a Alicia tem, e logo mudou, não foi? Eu tenho umas 3 ou 4 aqui em casa, porque enchia e eu tinha que arrumar outra. O que que acontecia? Tarciana também tem. Pronto, então tô feliz que já tem gente mais experiente aí. O que era a história? Se você vai tirar férias, tem que anotar na carteira. Quem é que tem que fazer? Quem tinha que quem tem, perdão, quem tinha que fazer na carteira física? O departamento pessoal. Olha, foi contratado, departamento pessoal com os carimbos da empresa, com as assinaturas da contrato. Hoje tudo migrou para o digital. Tá? Não é que não tenha, tudo migrou para o digital. Antigos cargos, a gente já pede para a pessoa, quando vai fazer o processo seletivo, a gente já pede para ele imprimir e mandar a carteira em PDF. Vai ter todos os seus contratos de trabalho lá, Ruth. A empresa já está ligada nessa parada aí de perguntar antecipadamente. Então, essa carteira bonitinha aí, então eu pus a carteira justamente para os mais novos. Ela era assim, e hoje mudou para um aplicativo, ela é digital, tem N informações lá, como os contratos de trabalho. Fui contratado, aí na carteira é que a gente vê uns negócios esquisitos. Vamos pegar um exemplo de uma empresa que já fechou, a Mesbla. Aí está lá o CNPJ, que é o número da empresa, e está lá Sociedade Anualense, barará, uai, eu não trabalho nesse lugar não, porque vai estar não o nome fantasia da empresa, né, como a gente chamava, mas vai estar um nome que a empresa é conhecida, que é o nome do seu CNPJ, que é a razão, a denominação social da empresa. Então, tudo isso está lá. Isso é uma função do DP, beleza? Então tem que saber da legislação de como direitinho vai ter que anotar tudo na carteira e agora através do e-social. Vai ter os contratos de experiência, que é o contrato de 90 dias que a gente vai. Tudo isso a gente vai falar mais, tá? Hoje é mais uma aula introdutória. Declaração de dependentes para o imposto de renda, que vai chegar agora, dia 31 de maio. Dia 29 de maio é o último dia da declaração de imposto de renda, então, quando o trabalhador chega na empresa, a gente tem que verificar se ele tem dependentes. O cartão de ponto, ou livro de ponto, olha que engraçado, né? Hoje não tem muito mais, a maioria das empresas maiorzinhas é o ponto biométrico, porque ficou barato, mas eu já cheguei a bater ponto, né? Enfiar lá o cartão na máquina e puxava, aí aparecia lá o horário que eu cheguei. Tem lugares que é escrito, manual, isso dependendo do tamanho da empresa, a legislação muda, se precisa, se não precisa, se pode ser manual, se é biométrico. Salário família, se o funcionário tiver direito, salário família, trabalhador, salário família, previdência. Bolsa Família, assistência. Existe uma diferença entre previdência social e assistência social. No caso do trabalhador, é salário família. Folha de pagamento, né? Sim, que é o direito do trabalhador receber a sua folha de pagamento, com tudo que foi de dinheiro, com seus proventos, né? A folha de pagamento vai ter os descontos, ou seja, tudo que entrou e tudo que saiu, e no final tem lá o líquido, que é o faz-me rir, que é quanto a pessoa vai receber, né? Nós temos o 13º salário, que tem que ser pago, né? Então, a empresa tem até o dia 30 de dezembro, 30 de novembro para pagar a primeira parcela e 20 de dezembro para pagar a segunda parcela do 10º. Isso daí vai estar tudo organizadozinho. Qual a jornada de trabalho? O DP tem que estar lá. Olha, ele entrou para fazer essa jornada de trabalho, o horário de trabalho dessa pessoa é esse. A pessoa tem que ter conhecimento, tem que assinar. Férias, né? Depois de 12 meses de trabalho, a gente adquire 1 mês de férias, é o período aquisitivo, e nós temos até 23 meses para dar as primeiras férias para o trabalhador. Quando há rescisão do contrato, né? Então, quando a gente encerra o contrato, e várias outras coisas, tá? Então, Sandro, mas por que que tu está falando isso? Porque basicamente vocês não são advogados. Então, basicamente, eu não vou precisar ficar falando aqui de processo trabalhista. Eu não vou ficar falando de terminologias complexas. Eu vou falar do que vocês precisam saber, do que vocês precisam conhecer, para o que vocês precisam trabalhar.
E, basicamente, quem é administrador, quem é contador, quem é de RH, vai precisar dessas informações e vai precisar muito, tá? E assim, Sandro, mas eu não vou trabalhar com isso não. Maravilha, mas você vai ser trabalhador. Então, você precisa conhecer também para que a empresa esteja fazendo as coisas direito, você precisa saber os seus direitos. Então, na realidade, de boa, não porque eu estou falando sobre isso aqui, toda pessoa, todo cidadão deveria ter minimamente conhecimento sobre a legislação trabalhista, fazer pelo menos um curso, que isso fosse colocado na escola, pelo menos aí durante um semestre letivo, sei lá, está discutindo sobre isso, assim como educação financeira. Isso é uma coisa importantíssima para a nossa vida adulta, velho. Quem não sabe dessas coisas se enrola porque sai totalmente lesado para o mercado de trabalho. Ok? Tudo bem? Bora lá? Vamos continuar. Bom, contrato de trabalho. Previsto na consolidação das leis trabalhistas, que é como se fosse aí a nossa Bíblia do trabalhador, é a principal obrigação que deve ser seguido no momento da contratação do trabalhador. Veja que coisa interessante. Sandro, eu comecei a trabalhar numa empresa. Eu assinei só um papel lá que tinha pouquíssimas coisas, eu não estou entendendo algumas coisas. Como é que é essa história aqui, por exemplo, da jornada máxima que eu posso ter? Quando é que eu vou ter direito às minhas férias? Vai estar nesse contrato? Não, não necessariamente. Também falei não com muita ênfase. Por que que não? Porque isso já está num grande contrato, num grande regulamento, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então, na nossa CLT, existem coisas que estão claras. Hoje, dia 2 de abril dia 2 de abril de 2026, um trabalhador seletista pode trabalhar até 44 horas semanais. Sandra, onde está isso? Na CLT. Está subentendido pela empresa, está subentendido pelo trabalhador que ele pode ser utilizado até 44 horas. Ponto. Por quê? Porque a grande regra geral, há uma discussão e havia uma possibilidade de colocar em tramitação e votação na Câmara dos Deputados uma possível redução escalonada até chegar a 40 horas, mas não sei se o farão, certo? Mas, a princípio, não tem nada encaminhado, nossa jornada de trabalho é de até 44 horas semanais. É isso que vocês, enquanto empresa, podem utilizar e é isso que, enquanto trabalhador, vocês podem trabalhar. Ok? Isso é a regra. Todos os profissionais são assim? Não. Eu estou falando da regra geral. Nós temos a regra geral e nós temos algumas exceções, algumas atipicidades. Mas a primeira coisa que a gente precisa conhecer é a regra geral. Depois a gente vai precisar, enquanto profissional, conhecer as regras daquele setor de atividade que nós estamos trabalhando, ou para a empresa ou como trabalhador. Ok? Então, por exemplo, nós poderíamos estar trabalhando na construção civil. Sandro, como assim? Ser pedreiro? Ser carpinteiro? Ser serralheiro? Não. Você poderia estar trabalhando no departamento pessoal, na área administrativa, na área financeira. Teria regras que vão mudar para você que está trabalhando naquele setor. Como, por exemplo, o dissídio, o momento de reajustes salariais, o momento de discussão entre os sindicatos patronais e os sindicatos dos trabalhadores, existem atipicidades no café da manhã que tem que ser servido para essas pessoas, tudo isso feito em acordos coletivos, tá? Que aí esses acordos coletivos, quando mais benéficos para o trabalhador, eles vão superar a regra geral, tá? Então, tem a regra geral e tem isso que vai depender de cada área específica. Nossa, passei o slide sem ver. Tá? Sim, aí dentro, perdão, esse contrato de trabalho, então é aquele contrato básico inicial. Agora, tem que ter aquelas coisas. Olha, o seu horário de trabalho é esse, né? Então vai começar, você vai trabalhar 9 horas na segunda, 9 horas na terça, 9 horas na quarta, 9 horas na quinta e 8 horas na sexta.
completou as 44 horas, você vai entrar de 8 da manhã, ficar até meio-dia, de meio-dia a 1 é o horário de almoço, e de 1 a 6 é o horário de trabalho, então você entra às 8, sai às 18, e vai ficar 1 hora de intervalo para o almoço, então isso tem que ser colocado, isso tem que ser conversado, tem que ser assinado entre o empregador e aquela pessoa que está sendo contratada pela empresa. As regras têm que ser colocadas na mesa. O que acontece é que o trabalhador, quando está sendo contratado, é um momento normalmente de muita felicidade. Ele nem se liga muito no que está acontecendo, mas ele está assinando um contrato que tem vários direitos, que é justamente a legislação trabalhista. Bom, o que que acontece? Inicialmente, nós assinamos um contrato por tempo determinado, com início e fim. Esse contrato por tempo determinado, ele é de 90 dias. Ponto. Ah, Sandro, quando eu assino com a empresa o contrato para trabalhar, tem duas partes, e eu assino um contrato por tempo determinado de 90 dias, assina. Eu não sabia. Tudo bem, está sabendo agora. Quando você vai assinar o contrato, ele vale por 90 dias. Pode ser combinado, por exemplo, 45 e 45 dias, mas não mais do que 90 dias. E o que que acontece? Esse é um momento inicial do namoro. Antes, quando a empresa, você manda o currículo, a empresa começa a lhe paquerar. Quando a empresa lhe coloca para trabalhar, você começou um namoro oficializado. Tem um período de experiência para você e para a empresa. Se você não gostar, não deu certo por algum motivo, você fala, olha, não vou continuar. Se a empresa não se interessar por você, se você não passar pelo crivo das pessoas da empresa durante esse primeiro momento, a empresa simplesmente vai falar assim: não quero mais você. Adeus. Sandro, que horror. É o famoso período de experiência. Esse período de experiência é um contrato de experiência que a gente faz e que a gente não sabe que está fazendo. Muitas vezes, perdão, estou falando com ênfase, como se vocês não soubessem. Tem pessoas que sabem, né? Estou falando de uma maneira geral. São 90 dias que é esse contrato, ponto. Acabou esse período, aí o contrato passa a ser por tempo indeterminado. Mas durante esse período, os 90 dias, é um contrato por tempo determinado. O que que acontece? Fiz 2 contratos, 45 e 45 dias com a Alicia. Aí, rapaz, não quero mais a Alicia, não. Não deu certo, não. Eu falo, Alicia, não precisa vir amanhã mais, não. Aí, como assim? Obrigado. Eu não vou precisar dar um aviso prévio para ela, nem para ela trabalhar com aviso prévio, nem pagar em espécie. Não preciso. Eu simplesmente falo para ela que eu não quero. Eu não preciso pagar a multa de 40% sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, claro que ela vai pegar a rescisão dela. Vamos supor que a Alicia ficou 90 dias. Ela vai ter direito a 3/12 de férias, 3/12 de 13º, o salário daquele mês que ela trabalhou, vai lá sacar no banco os 3 meses de FGTS se quiser, né? Pouca coisa, até 90 dias. Por isso que é o período de experiência. Por isso que o pessoal fica doidona. Meu Deus, estou no período de experiência. Ai, amanhã vai fazer os 90 dias. O que que vai acontecer? Por quê? Porque não é incomum. Quando você completa o período de experiência, a empresa te desligar. Porque é o momento de desligar. Então, o momento prático de você fazer aquela primeira, digamos assim, entender o trabalhador, ter o contato com o trabalhador é o contrato de experiência. Hoje, muitas empresas utilizam estágio. O estágio, para algumas empresas, é aquele momento para ela conhecer o trabalhador, para ver se vale a pena contratar ou não. Para todas, claro que não. Tem empresas que usam o estagiário, mas que não têm a menor intenção de contratá-lo. Mas tem gente que contrata como estagiário e dali a 6 meses contrata como efetivo, dali 4 meses, 3 meses.
Basta ele passar pelo período, a empresa ver que ele está sendo importante, ter medo de que ele saia, porque o valor do estágio, né, é mais baixo. Vamos lá, um estágio hoje é por volta aí de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 800, enfim, dependendo do tipo de atividade econômica, não é mais do que isso, não é comum o estagiário ganhar mais do que isso. Então, ele pode ter medo dele estar arrumando um emprego e sair daquele estágio. Então, isso daí é aquele contrato por tempo de experiência. Por isso que é mais difícil a gente, né? Não dá para você fazer quase nada nesse momento. O negócio de ficar, é porque eu vou tirar um atestado médico. Pense 2 vezes, porque isso pode ser algo, vamos supor, tirei 2 atestados médicos durante o período de experiência. A empresa pode falar, velho, imagina, assim, 3 meses, o caba já saiu 2 vezes de atestado médico, não vou ficar com ele, não. Tá? Então, a gente não vai saber exatamente quais são os parâmetros para a empresa continuar com você ou não. Então, se trabalhador for, evite ao máximo qualquer coisa durante os 90 dias. Qualquer exceção, qualquer coisa, fique gula seco e permaneça, porque é um momento muito fácil de você ser desligado e para a empresa também. Se você não fazer todas as avaliações necessárias dentro desse período, vai, dançou. Por que dançou? Porque aí vai ficar mais oneroso para você demitir e também vai ficar mais complexo para o trabalhador sair, porque o trabalhador também tem que fazer, tem que ter aviso prévio, tem que avisar previamente. Isso tem que ser pago. Então, tem que tomar cuidado, ok? Senão você pode se dar mal dentro dessa história. Então, o período de experiência é isso, né? É aquele contrato que ambas as partes vão ver se vão continuar ou não. Caso passe para 91 dias, aquele contrato que eu fiz, que eu nem tinha me ligado, que eu assinei, que está na minha carteira aqui como a data de admissão, passou 90 dias, ele automaticamente, sem que nenhuma nova assinatura seja feita, sem que nenhuma nova anotação seja feita na carteira de trabalho digital ou na nossa antiga de papel aí, que não existe mais, mas está aí no nosso slide. O que acontece? Você passa automaticamente a ter um contrato por tempo indeterminado. Então, se eu for desligar o meu trabalhador depois de 91 dias, eu já vou ter que pagar o aviso prévio. Eu já vou ter que depositar 40% do FGTS. Então, é mais complexo, é mais oneroso para ambas as partes romperem o contrato a partir de 90 dias. Por isso que tem esse contrato de experiência. Tá claro? Beleza. Deu para entender? Muito bem. Como todo mundo ficou quietinho, estou pressupondo que vocês entenderam. Se não entenderam, também ouçam a aula depois, quantas vezes vocês quiserem, porque eu estou dando assim uma acelerada, talvez, na fala, né? Pondo já aí no e-mail no 2, na minha fala, para que a gente possa falar mais coisas. Bom, jornada de trabalho. Refere-se ao tempo que você vai ter para exercer a atividades laborais. As atividades de trabalho. Laboral é trabalho, tá? Labor é trabalho, perdão. Atividade de trabalho é uma atividade laboral. Veja só, vamos pegar aí a letra da lei, como o advogado gosta de falar. No artigo 58 da CLT, a duração normal de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não tenha fixado expressamente outro limite. Ponto. Está lá. É 8 horas diárias a atividade. Está na CLT, artigo 58. Sendo que a jornada mensal é de 220 horas e a semanal de 44 horas. Sandro, como assim? Como eu falei para vocês, vamos supor que você trabalha na área administrativa. Trabalha 9 na segunda, 9 horas na terça, 9 horas na quarta, 9 horas na quinta, 8 horas na sexta. Façam a conta, dá 44 horas. Sandro, tem um negócio aí de não exceder 8 horas. Nesse caso específico, você não vai trabalhar 6 dias na semana, vai trabalhar 5. Pode-se acrescentar um dia a cada horário para você diminuir os dias trabalhados. Se não, poderia ser assim: 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado.
eu poderia contratar vocês e colocar para vocês trabalharem 7 horas e 20 minutos de segunda a sábado, que também dão as 44 horas. O que não é comum, eu poder usar você 44 horas e usar 40. Teoricamente, o empregador vai utilizar o trabalhador no máximo de tempo possível que ele pode utilizar, que serão as 44 horas como regra geral, e não ultrapassando as 8 horas, mas já coloquei uma exceção. Se a gente tiver um horário de segunda a sexta, nós teremos 9 horas, normalmente de segunda a quinta. Ah, Sandro, na minha empresa é diferente. Eu trabalho 9 horas segunda e terça, trabalho 9 horas quinta e sexta e 8 horas na quarta. Pode ser? Pode. Você pode fazer alguns tipos de mudanças, alguns tipos de mistura, desde que não ultrapasse 44 horas semanais. Ok? Bom, o empregado pode trabalhar mais de 8 horas diárias, se firmado o acordo entre os empregados e a empresa e o Ministério do Trabalho, como eu falei, essa dá possibilidade de 9 horas, e nesse caso trabalharia um pouco mais de 8 horas na semana para não trabalhar as 4 horas no sábado, pois se você multiplicar 8 horas por 5 na semana, dá as 40 horas, ficando 4 horas para completar a jornada semanal de 44 horas. Beleza? Então, o que eu falei está escrito. Para quem não entendeu a fala, é só você ler, que vai estar falando aí justamente disso, tá? Que você vai trabalhar aí 44 horas fazendo esse acordo de trabalhar durante a semana. Sandro, eu sou um colaborador da área administrativa. Normalmente é isso que vai rolar. Você não vai trabalhar no sábado e vai ter o sábado e domingo de folga. É o comum para as áreas administrativas, ok? O que é a área administrativa? Operacionalmente, na área operacional, vocês entram assim, auxiliar administrativo, depois passa para assistente. Não, perdão. Você entra assim, estagiário, normalmente, auxiliar administrativo, assistente administrativo, analista administrativo, aí você passa para supervisor, coordenador, gerente, aí vai. Daí o céu tem limite, mas daí você vai crescendo. Bom, atualmente, uma das combinações usuais para a jornada de trabalho é o trabalhador laborar 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta, totalizando as 44 horas semanais. Outra possibilidade é o trabalhador trabalhar de segunda a sábado, 7 horas e 20. Certo? Então, lembrando, é realmente algo que já está comum para os trabalhadores, ok? Então, o que eu falei está aí escrito. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nesse negócio horroroso que eu vou mostrar. Por que isso? Estamos falando da jornada de trabalho 6x1, que atualmente é permitido para vários setores da atividade econômica e que, embora isso já estava na legislação anterior, agora, em 2019, com a reforma que foi feita de mais setores poderem utilizar o trabalhador dessa forma, o negócio ficou bastante tenso. E há, sim, nesse caso específico, uma possibilidade de votar o fim da 6x1 agora, nesse ano, na Câmara dos Deputados e no Senado, pela continuidade ou pelo fim. Deixa eu explicar para vocês. Vamos pensar agora enquanto trabalhador. Como que eu posso fazer? Na primeira semana, você trabalha de segunda a sábado, eu lhe dou a folga no domingo. Na segunda semana, eu já lhe dou a folga na segunda. Então, veja que massa, para a primeira semana. Você folgou domingo e folgou segunda. Porém, agora, eu vou colocar você trabalhar de terça até a outra segunda e te dou a folga na terça. Depois você vai trabalhar de quarta até terça e dou a folga na quarta. Na outra semana, eu lhe dou a folga na quinta. Na sexta semana, eu lhe dou a folga na sexta. Na outra semana, eu vou lhe dar a folga no sábado. Ou seja, você sempre vai estar trabalhando 6 dias sim, um dia não. As suas folgas podem variar entre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Uma vez a cada 2 meses eu lhe dou um domingo, e quando eu lhe dou domingo, eu lhe dou também a segunda, para que você tenha 2 dias. Ou seja, apenas uma vez a cada 2 meses você vai ter 2 dias grudados de folga. Isso significa que você pode aí ficar trabalhando 7 semanas sem ter um domingo, sem ter 2 dias seguidos. E o dia do seu descanso pode ser que você fique o dia todo descansando em casa, quebrado. Então, essa 6x1 é que está em debate e em discussão. Existem grupos favoráveis e grupos contrários à jornada de trabalho 6x1. Depois, com calma, voltem na aula, voltem nesse slide, tentem entender como é isso, e quem já trabalha nisso, fica enlouquecido, e quem não trabalha, eu espero que não trabalhe, porque realmente é muito desgastante para o trabalhador, principalmente se isso for dado uma continuidade. Afinal de contas, praticamente você nem vê a família. Se for um casal, os dois na 6x1 e as empresas que serem diferentes e não coincidirem o dia da folga, não se encontram. Simplesmente assim. Bom, gente, aqui tem um artigo que eu escrevi para o jornal local, já faz algum tempo, talvez começo do ano passado, algo assim, que é a escala 6x1 e trabalha aos domingos, reflexões sobre a qualidade de vida da família brasileira, que eu escrevi em parceria com uma colega minha, né? Nós temos uma coluna quinzenal num jornal local, que é o Jornal do Comércio de Pernambuco, da cidade do Recife. Quinzenalmente a gente publica um artigo, e aí eu só separei esse artigozinho para um artigo de opinião, claro, sobre a escala 6x1. Ok? E é isso. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. A hora para mim, se não fosse o ponteiro ali apitando, que eu já estou há 1h e 15 minutos com vocês, eu não teria reparado, mas eu vou precisar entrar agora numa nova aula às 4, e também a gente tem aí, né, um encerramento. Galera, foi um grande prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam novamente participar das próximas aulas. A gente não conversou tanto e tal, até porque tem muita coisa, mas prazer aí para todos, tá? Estarem aqui. Quem também estiver assistindo depois de forma síncrona, depois, também é um prazer, e se esforcem, se possível, para frequentar as aulas presenciais, para a gente tentar esclarecer algumas dúvidas com o passar do tempo, tá? Faz as perguntas. Obrigado, Alicia. Admiro muito o seu trabalho. Vai, você me conhece? Brincadeira. Mas é isso, gente. Obrigado, Alicia. Obrigado aí a todos. E vamos nessa, né? Estamos aí encerrando nossas atividades de hoje. Prazerzaço. Will Kias fez uma pergunta massa. Deixa eu voltar aqui para responder. Não sei mais precisar, porque não sou eu que faço que essa aula suba. Então, agora é o próprio sistema. Então, como nós estamos nessa migração, eu não sei dizer com convicção, como eu sabia antes, quando a aula vai estar disponível. Mas eu já coloco para gravar agora, mas não sou eu que disponibilizo, tá bom? Espero que em breve esteja aí disponível para